E eu que cheguei a 82 cotas do Gary 11, tô dizendo a turma, pô, é o seguinte, ó, nesse vídeo aqui eu vou mostrar comprando algumas cotas na prática. Além disso, vou fazer uma pequena projeção para a gente ver o quanto de dividendos eu vou ganhar nos próximos meses. E além disso, vou falar sobre um comunicado importante que ele acabou de soltar, beleza? Então acompanha aí para você não perder nada. E é o seguinte, antes de eu começar aqui a falar logo sobre ele, eu quero saber se você já investe no Gary 11, tá bom? Me fala aqui nos comentários que eu quero saber se você já investe e quantas cotas você tem, beleza? Então, sem mais delongas, bora nessa. E é o seguinte, ó, para quem acompanha os vídeos aqui do canal, sabe que há um tempinho atrás eu soltei um vídeo mostrando que eu tinha 55 cotas, né? E até hoje tem umas 55 cotas. Então, nesse vídeo aqui eu vou mostrar comprando algumas cotas para fechar as 82. Até porque eu tenho que investir logo antes desse mês de junho, né? Antes desse mês acabar, porque assim, eu investindo logo, no mês que vem eu já recebo os dividendos, né? Já se eu deixar para investir só mês que vem, vou receber só no outro mês. E infelizmente eu acabo meio que esquecendo essa data, né? Então, para gravar, eu acabei fazendo esse vídeo aqui, beleza? Então acompanha aqui do lado que eu vou mostrar o passo a passo comprando lá pela corretora Rico. E aqui é o aplicativo da Rico, beleza? Então já clico aqui embaixo em bolsa e logo em seguida eu já clico nessa lupazinha, ó, pesquisar ativo na bolsa. Então coloco o código GARY, que já pode aparecer logo de cara aqui, tá? Clico nele e já vou logo para essa janela. Então, o que eu gosto de analisar antes de comprar o fundo é clicar aqui em ofertas, porque assim eu vejo qual o preço de compra e qual o preço de venda que está acontecendo naquele momento, beleza? Então, eu posso talvez pegar um preço melhor de compra. Show? Então eu vejo que o preço melhor de compra é R$ 8,92, R$ 8,93, tá? De gente querendo comprar e tem gente querendo vender a R$ 8,94. Então eu vou ver se eu consigo um preço melhor do que esses daqui. Então eu já coloco minhas cotas aqui. Então eu fecho as 27 cotas, que juntando aí para completar as 82, beleza? Então esse preço de oferta, esse preço de compra, na verdade, eu vou editar, como eu falei, um preço que eu quero pegar. Então eu vou colocar um preço aqui de R$ 8,92, beleza? Como eu mostrei, tem R$ 8,93, mas eu vou colocar R$ 8,92, porque pode ser que eu pegue esse de R$ 8,92 e aí eu ganho uns trocadinhos ainda no meu bolso, né? Então eu já compro por um preço menor e isso para mim é dar valor aos centavos, beleza? Então já clico aqui, clico em confirmar e pronto, minha ordem foi enviada. E aqui do lado você vê também que minha ordem ela foi executada. Então a partir de agora desse vídeo eu já tenho 82 cotas do Gary 11. E com essas cotas é simplesmente dar tempo ao tempo. Bora ver qual vai ser o dividendo do próximo mês para ir ver quanto vai cair na conta, tá? Mas já adiantando aqui, bora ver aquela pequena projeção que eu falei para ver quanto de dividendos eu vou ganhar nos próximos meses, beleza? Então pegando uma projeção em relação ao dividendo do mês passado, que foi de 0,083, com 82 cotas eu ganho aí R$ 6,80. E agora sendo mais positivo, né, em relação ao quanto ele pagou de maior valor no ano passado, né, 2024, que foi de 0,092, e isso lembrando que isso é bem positivo, né? Então multiplicando pelas duas cotas eu ganharia aí R$ 7,54. Mas só lembrando que isso daqui é uma projeção, pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, beleza? Então vamos esperar e bora ver qual vai ser o dividendo do mês que vem. É o seguinte, ó, para quem não conhece o Gary 11, ele é basicamente um fundo imobiliário de tijolo, né? Ele vai investir em imóveis físicos, que no caso aí ele vai investir tanto em galpões logísticos como em galpões de renda urbana, que no caso seria aí aqueles galpões, né, que tem o Carrefour, o Mix Mateus, o Pão de Açúcar, entendeu? E de acordo com o último relatório que ele soltou, ele tem aí 39 imóveis no seu portfólio, ele está diversificado em 14 estados brasileiros e além disso ele está diversificado em 6 inquilinos, que aqui a gente vê na imagem, que seria o Carrefour, o Mix Mateus, Pão de Açúcar e entre outros. E é o seguinte, ó, antes de eu falar aqui sobre o comunicado que ele acabou soltando recentemente, bora olhar aqui alguns indicadores do fundo imobiliário lá no Status Invest. A gente vê aqui que o preço fechou de R$ 8,93, os últimos 12 meses ele pagou um dividendo de 11,67% e além disso, nos últimos 12 meses, além dele pagar muito, ele teve uma valorização de 11,35%. E descendo aqui, a gente vai ver mais alguns indicadores, no caso o P sobre VP, que está de 0,99, além disso o número de cotistas, que mês que vem eu acredito que vai atualizar e vai mostrar que ele cresceu, e um detalhe, ele vem crescendo bem rapidamente, viu?
tranquilo, acredito que já ele vai estar entre os top 5 ou então top 3 maiores fundos imobiliários da nossa bolsa. Beleza? Então, descendo aqui, a gente vê a liquidez média diária, que é de 5 milhões. E o último dividendo que ele pagou foi de 0,083, que em relação à cota base foi algo em torno aí de 0,94%. E lembrando, isso é isento de imposto de renda. Esse dinheiro vai cair ali na nossa conta e nós podemos fazer o que bem entender, beleza? Clicando aqui em cima em geral, a gente vai ver o seguinte, ó, alguns dados sobre o fundo imobiliário e bem aqui, ó, presta atenção, tipo de gestão, uma gestão ativa, ou seja, o fundo imobiliário ele vai estar tanto comprando imóveis como vendendo imóveis, entendeu? Então vai de acordo com o gestor. O que é que o gestor está vendo? Se aquela compra daquele imóvel é uma boa oportunidade para o fundo imobiliário, ou então se ele for vender, essa venda vai ser boa, vai ter um bom lucro, como é que vai ser, entendeu? Então baseado nessa informação é o comunicado que eu vou te mostrar agora. Então veja o seguinte, ó, esse trecho do comunicado que eu peguei, que foi o comunicado que eles acabaram soltando agora dia 26 de junho, tá? Então foi bem recente. Então essa parte que eu grifei em azul diz o seguinte, ó, que estão trativas comerciais para a venda de 10 lojas de propriedade do fundo, ou seja, do portfólio, que é locadas aí pelo Grupo Mateus e pelo Grupo Pão de Açúcar. Ou seja, o gestor está vendo se vai fazer negociação de venda de 10 imóveis que ele tem. E como eu falei, ele tem 39 hoje, né? Então ele está pensando em vender 10 imóveis do seu portfólio. E se a gente passar para o lado, eu peguei uma outra parte que diz o seguinte, ó, essa primeira parte em azul. A proposta apresentada pelo proponente traz um valor de aquisição entre 469,7 milhões e 485,5 milhões. Então é basicamente esse valor que vai valer aí os 10 galpões, tá bom? E veja só, tem essa parte aqui também em amarelo, ó. O fundo registrará uma redução de aproximadamente 355 milhões da alavancagem. Ou seja, com o dinheiro que ele vendeu os imóveis, ele vai abater um pedaço da alavancagem que ele tem hoje. E além disso, essa parte em verde, a gente vê, ó, um lucro bruto estimado a aproximadamente entre 135 a 156 milhões. Ou seja, algo em torno de 0,91 a 1,6 centavos por cota do fundo imobiliário, beleza? Então ele basicamente vai ter um lucro aí nessa venda de imóveis. E além disso, veja só essa parte em cinza que eu marquei. Reforço aproximado em suas disponibilidades entre 110 e 130,5. Ou seja, que além de ter um lucro por cota, além de diminuir um pedaço da alavancagem, ele vai ter um reforço em caixa para poder fazer novos investimentos, beleza? E só lembrando o seguinte, esses valores são valores estimativas, não é nada certo ainda, beleza? Mas o fundo imobiliário, ele diz que vai atualizar os cotistas futuramente de acordo com como for andando as negociações. Agora é o seguinte, bora parar um pouco aqui para pensar. Se ele for vender imóveis do seu portfólio, significa que possivelmente uma receita vai ser menor. Claro, se ele não pegar logo esse dinheiro e comprar novos outros imóveis, né? Porque se ele mantiver em caixa, a receita vai ser impactada e poderá impactar também os dividendos, tá? Mas lembrando o seguinte, mesmo sendo os dividendos sendo impactados, logo no começo vai ter aquela gordurinha que ele mostrou, né? Que é de 0,92 a 1,6, uma coisa assim, né? Então, vai ter essa gordurinha em que ele vai ter, digamos, um colchão ali para ir pagando os cotistas, né? Mas, nesse tempo que ele for pagando, ele já tem que procurar novos imóveis. Então, basicamente, nós cotistas vamos esperar para ver se essa negociação de fato vai acontecer ou não. Acontecendo, vamos ver os capítulos dessa novela, tá? Mas, pensando aqui, eu espero que dê certo isso daí. Espero que ele pegue esse dinheiro e aloque em novos imóveis e assim o fundo imobiliário ele continue crescendo cada vez mais. Mas agora eu quero saber de você, o que você achou desse comunicado? Você acha que é uma coisa boa? Você acha que é uma coisa ruim? Não sei. Coloca aqui sua opinião nos comentários que eu quero ler, beleza? Então é basicamente isso, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, não se esquece de clicar aqui no gostei e se inscrever no canal, beleza? Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!